Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitada de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e o nosso papo hoje é com um convidado que entende de prato cheio. Não no sentido que a gente costuma gostar, comer bem. Ele fala sobre alimentação saudável, nutrição funcional e daquele drama nacional. Como manter a dieta sem surtar, sem ficar maluco e toda vez que a gente passa na frente de uma padaria. Recebemos Jackson Moura, nutricionista, que vai nos ajudar a entender não somente a comer bem, mas também sem querer aquele virar atleta. Precisa estar todo enxugadinho, fininho, bonitinho. Mas a saúde é principal, o foco, e ter ela sob controle e bem alimentada é importante. Vamos falar dos erros mais comuns das dietas. E claro, a gente vai falar de um tema que está em alta, que são as tais canetas milagrosas aí que surgiram no mercado, como uma solução lógica. Jackson, bem-vindo ao Bem Temperado Podcast. Muito obrigado pelo convite, Marcão. Muito obrigado, público que nos assiste, né? E queria dizer que é uma honra, né? Estar aqui nesse estabelecimento maravilhoso, né? Nessa sala, nesse podcast aqui, muito bem disputado, né? E vamos falar um pouco, vamos bater um papo, vamos falar sobre saúde, vamos falar, sim, sobre qualidade de vida, sobre mudança de estilo de vida. Então, estamos aqui para trazer, mais uma vez, saúde, né? Autoestima, saúde, tanto física quanto mental, né? Para a população, para todos aqueles que nos assistem, inclusive, mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Vou apresentar o Jackson. Jackson Moura é aracajuano, graduado em nutrição, referência em emagrecimento saudável e hipertrofia. Responsável pela mudança de hábitos alimentares de muitas pessoas através de uma dinâmica alimentar simples, mas eficaz. Porém, não posso escapar de perguntar a um nutricionista. O nutricionista também escorrega no brigadeiro? Não. Não por nada, brigadeiro, doces, chocolates, gente, eu sempre falo, né, que não é que isso faça mal, né, porém a continuidade e você colocar isso no seu dia a dia, na sua alimentação, não vai fazer bem. Não significa que vez ou outra, se você vai comer um brigadeiro, você está no final de semana ali com sua esposa, faz aquele almoço gostoso ali, ela faz uma sobremesa, você come com ela, confraterniza, brinca, vai numa festa, né, de criança, experimenta um docinho ou outro, tudo bem, ok, isso não vai ser agressivo para o seu corpo. Agora, você colocar isso no seu cotidiano, sim, são produtos de altíssimo índice glicêmico, né, que vão fazer mal, você vai ter picos de insulina, vai contribuir para a sua obesidade, aumento de pressão, enfim, vários males que vão piorar, né, que vão agravar na sua saúde por conta dessa rotina alimentar, dessa má rotina alimentar, né? Mas, uma vez ou outra, não. Eu não como, né? Não é por nada, é porque tem muito tempo que eu comecei a tirar as coisas ruins, né? As coisas que eu sei que não fazem bem para a saúde, não fazem bem para o corpo, e acaba que o meu paladar começa a mudar, começou a mudar. Começa a rejeitar, né? Começa a rejeitar. Vou lhe dar um exemplo. Você toma café sem açúcar, né? Tem muitas pessoas que migraram no café com açúcar para o café sem açúcar. Aos poucos foram trocando por adoçante, foram diminuindo as gotas, que é o que eu sempre indico aos pacientes e tal. E aí depois começou ali a tirar o açúcar e passou um certo tempo, né? Coisa de 6 meses, 1 ano ali no café sem açúcar. Quando você para num posto de gasolina ali, o frentista, vamos tomar um cafezinho aqui, você aceita? Você põe na boca, você não consegue beber. Por quê? Porque as suas papilas gustativas já não estão mais acostumadas, habituadas com aquilo ali. Então você rejeita. Então por isso que eu não como. Não, e não escorrega, né? Por isso que eu não escorrego. Não é aquele adulto que costuma fazer... quando chega na festa de criança, ó, na hora do brigadeiro, tá lá o adulto, no meio da fila, no meio das crianças. Uma criança alta, né? Não. Mas tira uma dúvida, Jackson. Muita gente acha que quando a gente fala... Vamos falar nutrição. Certo. A nutrição tá... Muita gente confunde. Não, a gente fala é porque a pessoa tá acima do peso e precisa fazer uma dieta. Nutrição não tem nada a ver com isso, né? Não, nada disso, não. Nutrição, primeiramente, é para manter sua saúde. Se você não faz uma nutrição correta, se você não faz uma alimentação correta, nutrindo o seu corpo com os combustíveis que ele precisa, sua imunidade já foi. Sua imunidade acaba. Então, você fica sujeito a cargas virais, a viroses, a gripes, resfriados, entendeu? Coisas que é natural.
você, mesmo com a imunidade forte, né, você pode contrair um vírus, uma carga viral. Porém, os seus anticorpos estão mais fortalecidos para combater os sintomas dessa carga viral. Você entendeu? É totalmente diferente uma pessoa que não faz uma alimentação correta, que não consome vitaminas na alimentação, não consome sais minerais, não consome boas gorduras, não toma um sol, né, que também é importante, vitamina D. E é muito diferente uma pessoa que não consome nada disso para outra que está ali tomando sol, que pratica atividade física, que faz uma alimentação correta. Então, a maneira como ela vai responder vai ser totalmente diferente à outra. O corpo de uma vai estar muito mais fortalecido, né, aos sintomas, né, da carga viral do que a outra. Então, isso vai ser muito mais prejudicial para aquela que não faz uma alimentação correta. A gente pode então derrubar um mito que uma alimentação balanceada não é uma alimentação regrada. Exatamente. E não precisa ser uma alimentação de atleta também. Exatamente, né? Exatamente. Até porque né, as pessoas, todo mundo acha que eu sou psicopata na dieta. Eu não sou psicopata na dieta. Eu não faço dieta mais por um objetivo. Eu como bem. Eu como bem para manter a minha saúde e pensando no futuro em preservar essa saúde para que quando eu estiver idoso, com fé em Deus a gente chega lá, né? Eu tenha qualidade de vida. Entendeu? Então, meu corpo esteja forte, né? Porque a partir dos 40 a gente perde 1% de massa magra todo ano. Né? É por isso que o idoso tem a grande preocupação com o idoso é aquela questão da sarcopenia, que é a perda de massa magra para o idoso, né? Então, todo ano se perde massa magra. Então, você tem que em contratempo, você ir aumentando sua massa magra para compensar, porque naturalmente você já perde, então você tenta preservar ela o máximo possível, porque lá no futuro isso vai fazer muita falta, né? Um idoso com uma massa magra considerável, ele está mais protegido. Se ele cai, tem a massa magra para proteger os ossos dele, para proteger as articulações, entendeu? Se você faz uma atividade física, você também fortalece as suas articulações para no futuro você ter uma mobilidade melhor, né? Como diz a história, você quer no futuro, quando tiver com seus 80, 85, 90 anos, conseguir se limpar quando faz suas necessidades, então coma bem e pratique atividade física. Senão vai ter que alguém trocar sua fralda. Lembra muito aquele texto do famoso, né, do o protetor solar cuide do joelho, né? Sim, sim, sim. Jackson, não sei se tem relação e se isso pode ter funcionado. Durante a pandemia, pessoas que tinham esse cuidado com a alimentação bem nutrido, com as vitaminas, sais minerais, todos equilibrados, ela teve uma resistência melhor à Covid? Sim, teve sim. Todas elas. Inclusive, a maior preocupação era com o obeso quando se internava, quando ia para a UTI. Por quê? Vamos lá. A pessoa obesa, né, ela tem uma gordura visceral muito grande, aquela que está entre os órgãos ali, né? Então, você vê o pulmão querendo bater e aquela gordura ali entre os órgãos segurando, né, pesando. Você vê o coração querendo bombear sangue e cheio de gordura em volta, pesando, né? Então, era uma preocupação maior. Você imagine alguém entubado, né, com 30%, 25%, né? Teve relatos de até 75% do pulmão comprometido, né? Ou seja, só com 25, 20% funcionando, com a camada de gordura em cima. Então, só esses 25, 20% querendo funcionar, bombear ar para o seu corpo e aquele peso em cima. Então, aqueles que se cuidavam melhor, que tinham uma alimentação melhor, né? Óbvio que tiveram casos fatais, né? Mas, assim, na grande maioria se salvaram. E já foi comprovado, né, em pesquisas, que se dá um Google aí e mostrar, as pessoas que tinham uma massa magra maior, né, tiveram uma recuperação maior. Por quê? Quem manteve, né, o nosso corpo, quer queira, quer não, a nossa massa magra, ela é uma grande reserva de energia, né? Uma reserva de tudo que é bom para o corpo. Então, hoje, a nossa grande preocupação para aqueles que estão emagrecendo é manter a massa magra, é hipertrofiar a massa magra. Até porque é ela que acelera o seu metabolismo, é ela que ajuda a queimar os combustíveis que você consome. Ela é provocativa. Exatamente, exatamente. Uma coisa é você ter aí
40% de massa magra no seu corpo e você consumir 3.000 calorias. Essas 3.000 calorias não vão embora. Elas vão se acumular, o restante que o corpo não vai queimar em forma de gordura. Agora você com 75% de massa magra no corpo, você pode consumir 4.000 calorias, que é um exemplo, geralmente, o que eu consumo no dia a dia. E se queima, não se acumula, entendeu? Então tem todo esse processo. Eu posso ter uma noção assim, eu tenho uma alimentação toda certinha e tô falando popular, certinha. Sim, sim. Bem nutrida, todos ali que o meu organismo precisa, através de uma nutrição, uma dieta escrita por profissionais como você. E eu tendo essa carga, eu posso ter evitado alguma doença sem nem eu ter percebido, sem nem eu ter um sintoma? Sim, claro, claro. O tempo todo. O tempo todo. Se você se alimenta corretamente, se você bebe água corretamente, consome alimentos com líquido, então isso você já ajuda no funcionamento dos seus rins, né? Então você precisa consumir água no volume correto para os seus rins funcionar. Muitas das pessoas, né, que não consomem, né, que não tem essa preocupação, geralmente aparece com cálculo renal e nem sabe o motivo. Né? Às vezes, eu sempre pergunto ao paciente na anamnese, quando ele chega e senta comigo, você tem diabetes, tem obesidade e tal, a gente tá vendo aqui, já está classificado como obeso, mas você é hipertenso e tal. Não, e algum cálculo renal? Não, doutor, eu tenho. Eu sempre pergunto, cadê sua garrafinha d'água? Tá bebendo quanto água? Ah, eu esqueço e tal. Então você está propiciando para que, trabalhando de maneira que vai ser propício o aumento desses cálculos renais, entendeu? Entendi. Então você precisa cuidar muito. Se você não tem, ótimo, continue consumindo água para não ter. Se você já tem, continue se policiando e consumindo a quantidade correta para desmanchar esses cristais, essas pedras que estão aí, né? Porque muitas das vezes até a pessoa sente algum desconforto, uma dores, vai no médico, faz exame, que é comprovado, e o próprio médico, né? O nefro diz, não, o que tem aqui ainda é pequeno, né? Você toma uma medicaçãozinha para aliviar as dores, consuma bastante água, consuma bastante líquido que vai sair, vai se dissolver, entendeu? Então, esse é um dos principais. E dentre outros, né? Alimentação que você pode trazer um processo inflamatório para o seu intestino, que o intestino é que a gente acha que é o coração, mas não, o intestino que manda em tudo. Sem o intestino, o coração não bombeia, né? Por quê? Porque tudo é absorvido pelo intestino, né? As portas de entrada do seu corpo estão no seu intestino, as principais, e já é mais que comprovado que está ligado direto com o seu cérebro, entendeu? Então é aquela velha história, tô com fome, tô até com dor de cabeça de fome. Por quê? Porque não se alimentou. A partir do momento que você se alimenta, né, e você consome água, você bebe água, você já hidrata o cérebro. Né? O cérebro precisa de carboidratos. Seus neurônios só funcionam se estiver consumindo carboidratos. Né? Eles se alimentam de carboidratos. Então, tudo isso é muito interligado. Entendeu? Então, muitas coisas você evita muitos problemas de saúde se alimentando bem. Então, Jackson, me tira uma dúvida. Eu vejo muita gente falando assim, eu bebo 3 litros de água por dia, 4 litros de água por dia. Isso não é o suficiente. A água não é a base, né? Sim. É um pedaço. Exatamente. Isso eu posso juntar com uma outra pergunta que me disseram uma vez. Eu falo assim, mas eu como de tudo e nunca fico doente. Isso é sorte também. Porque ele tá comendo de tudo, né? Então, vamos lá. É e não é. Tudo depende de, primeiro, o metabolismo da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa, cada indivíduo, né? Eu costumo falar, o metabolismo ele é individual. Nem se você tiver um irmão gêmeo, seu metabolismo vai ser igual dessa pessoa. Então, seu consumo calórico tem que ser diferente, dependendo do objetivo que você esteja, né? Então, eu como de tudo, não engordo. Ótimo. Sorte. Vamos ver os marcadores nos seus exames. Tá tudo ok? Ok. Indicação, comece a comer mais certo. Entendi. Comece, porque às vezes a gente faz alguma coisa agora que não vai acontecer agora. Né? É o que eu sempre falo sobre efeito colateral de medicamento. Tem lá o efeito colateral que está ali na bula e tal. Mas pode não dar a aparecer agora.
Mas no futuro, pode ter certeza Principalmente que o pode. de uso contínuo, né? Principalmente o de uso contínuo, né? Precisa se ver hereditariedade, né? Doenças genéticas que você já tem ou tem uma predisposição, né, a ter, porque seu avô teve, seu pai tem, seu bisavô tem, você tem que cuidar para não ter, entendeu? Ah, mas agora como de tudo e tal, beleza, mas Vai pagar. uma hora isso pode acontecer, entendeu? E outra coisa, eu costumo falar, eu não tenho nada, como de tudo não tenho nada, mas beleza, como é que tá no seu dia a dia? Como é que tá a sua libido? Como é que tá se sentindo fadigado? Tem energia, tem Dorme disposição, suficiente. tem insônia? Então, quando você come certo, tudo funciona perfeitamente. Sua libido melhora, sua disposição melhora, sua energia melhora, seu humor melhora, né? É aquela velha história. Ah, eu vou no shopping, passo na vitrine, vejo uma camisa, experimentei e ficou maravilhoso. Meu humor tá maravilhoso. Por quê? Porque eu comi bem, então eu tô em forma, vesti ficou bacana. Bom, você me puxou uma coisa que eu escuto muito. A gente tem serotonina, tem endorfina, vários Os hormônios. Eles estão associados à alimentação? 100%. Então, eu tendo uma alimentação certa, eu vou ter uma estímulo hormonal perfeita. Que me estimula a dormir melhor, que eu fique mais concentrado. Produção de melatonina, tudo isso. Tudo tem a ver. Então, aquelas pessoas são ligeiramente irritadas como eu. Sim. Tá comendo errado. Exatamente. Dependendo do tipo de trabalho também, você tem que ter uma alimentação... Então, precisa de concentração, essas coisas assim. Tá tudo envolvido, interligado, né? O seu cérebro, o seu intestino e o seu corpo em geral. Óbvio que tem pessoas que têm um trabalho mais estressante, normal. Então, aí já é uma questão psicológica, né? Tem pessoas que têm um trabalho mais prazeroso. Mas eu costumo sempre falar, o que é o trabalho para você? O que é o trabalho para você? Ah, o meu trabalho é meio de sobreviver. Tranquilo. E por que você não pode curtir seu trabalho? Qualquer que seja o trabalho. Por que sua vida tem que ser só no final de semana? Por que sua vida tem que ser só quando você chega em casa? Entendeu? Por quê? Então você vai viver numa prisão sem muros para ter um retorno financeiro para que você possa viver. É assim que funciona. Então você está perdendo, às vezes, mais da metade da sua vida. Você está jogando fora. Porque você passa grande parte dormindo, maior parte trabalhando. E tem quantas horas com sua família em casa à noite de folga para desfrutar dos seus momentos em casa, né? Ou na rua, com seus amigos, seja lá com quem for. Então, eu sempre indico às pessoas, tente ver o lado bom do seu trabalho, tente sentir prazer, ver alguma coisa que você faça que te dê, que seja bacana, entendeu? Para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Já imaginou você acordar todos os dias e dizer, meu Deus, eu preciso ir para aquele lugar? Isso é uma prisão, né? Então, isso vai subir seu cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um hormônio catabólico, né, vai ajudar a depredar sua massa magra, né? Ou seja, diminuir a sua massa magra, que é algo que a gente tem um desespero para sempre estar levantando ela, sempre estar aumentando. Então, é muito importante que você procure ver o lado bom das coisas, né? Ah, eu estou andando na rua e tal, o carro apagou fogo. Beleza, que ótimo que ele apagou. Né? Quebrou alguma coisa ali, você vai e conserta. É melhor do que ele pegar fogo. Né? Que a gente sabe dessa história. Sabe dessa história e tal. Então, melhor que ele parou ali, você levou para um eletricista, viu que era um problema mecânico, ou desculpe, elétrico, ele fechou um curto ali, ele resolve o curto, é melhor do que ele pegar fogo em casa, às vezes nem com você dentro, e o seu prejuízo ser maior. Então, procura ver o lado bom das coisas, né? Às vezes as coisas acontecem por um motivo, né? Para que sua vida seja mais prazerosa e você não fique focado só no final de semana. O ser humano, o corpo, vamos falar assim, o corpo. Sim. O alimento é a primeira válvula de escape para estresse, por exemplo? Muitas das vezes. Às vezes o paciente chega e fala para mim assim, Jackson, eu como muito porque eu sou ansioso. Errado. Você usa a desculpa da ansiedade para consumir as coisas que te dão prazer. Que nem sempre dá, né? É psicológico. Mas você já ponderou o seu prazer? Como assim, Jackson? Ponderar o prazer. Coloque numa balança. O que vai lhe dar mais prazer? Você ter um corpo saudável, seu corpo funcionar 100%, com energia, com libido, com disposição, com tudo, com leveza. E o prazer que você vai ter da vida inteira de ter o corpo que você sonha,
com um prazer momentâneo de comer algo que vai prejudicar a sua saúde, tanto física quanto mental, porque se o seu corpo está ruim, sua autoestima vai lá embaixo. Né? Muitas pessoas não querem nem sair de casa. Vários relatos de pacientes que chegam obesos e dizem, Jackson, eu nem saio mais. Jackson, eu não lembro a última vez que eu fui numa praia, usei um biquíni. Nenhuma roupa serve. Nenhuma roupa. Eu visto, olho no espelho, me fico feio, me acho feio e acabo desistindo. Então, é colocar na balança os prazeres, o que vai te dar mais prazer. O prazer de uma vida inteira de ser bonito, ser bonita e ter o corpo que você quer, ou o prazer momentâneo ali de menos de 1 minuto do brigadeiro. Só que se você está num processo de emagrecimento, vai atrapalhar seu processo. Né? Como eu falo, alimentação é equilíbrio. Não significa que você não deva comer o seu brigadeiro, o seu morango do amor que está na moda. Aí ninguém para, todo mundo falando sobre isso. Mas açúcar puro. Exatamente. Não significa que você não possa comer o seu açúcar puro, mas tem um dia certo. Né? E não colocar isso no dia a dia, toda semana, depois do almoço, você comer algo que vai ser prejudicial à sua saúde. Então vamos derrubar a primeira coisa aqui. O nutricionista, ele não é um profissional que apenas monitora obesos. Não, negativo. Qualquer pessoa. Então a gente pode deixar aqui, para quem está assistindo, você quer, como você falou, a partir dos 40, 1% de massa magra. Perdido. Então você que tem 20 anos, imaginar, eu tenho 20 anos para me preparar para chegar nessa hora, eu diminuir esse 1%. Exatamente. Então, a nutrição, ele pode ser em qualquer momento, com qualquer peso, preferencialmente não quando você já está com um prejuízo maior. Né? Exatamente. Chegar a uma nutrição correta entre uma pessoa que tem um leve peso para um obeso. Quais as dificuldades? Bom, vamos lá. As dificuldades são zero. Difícil entender isso, né? Eu vou explicar melhor. Tudo depende do quanto você quer. Do desejo que você tem. Qual é o desejo que eu tenho, Jackson? Como assim? Eu sou obeso? Se eu sou obeso, eu tenho dificuldade em tudo na vida. Eu tenho dificuldade de subir uma escada, eu tenho dificuldade de amarrar um sapato, eu tenho dificuldade de namorar com minha esposa, eu tenho dificuldade de tudo. Né? De sentar numa cadeira, né? de dirigir um carro, fazer uma manobra para estacionar, eu tenho dificuldade de tudo. Então, o quanto você quer perder essas dificuldades, o quanto você quer ter uma vida mais prazerosa, o quanto você quer ser normal, não ter essas dificuldades. Então, é só isso, é só uma balança. Porque se você quer comprar um carro, né? Jackson, eu ando de pé e tal, meu sonho é ter um carro. Beleza, vou trabalhar em função disso. Acabou. Começa a economizar, reduzir as farras, os gastos desnecessários. Daqui um dia o cara tá com o seu carrinho aí, compra um mais baratinho, junta um dinheirinho, vai melhorando, entendeu? E por que não pode ser isso com o seu corpo? Entendeu? Então, o cara que tá o cara que tá obeso, né? A diferença dele para o que está um pouco acima do peso é que o que está um pouco acima do peso vai chegar mais rápido. Né? Vai ser o tempo. Ele não tá vai ser o tempo, só isso. A palavra-chave seria força de vontade. Força de vontade. É o quanto você quer. Porque o problema, só para finalizar, o problema do emagrecimento, ele não está no seu corpo. Quando você ouvir alguém dizer, eu estou na menopausa, é desculpa. Quando você, a minha idade, é desculpa. A correria do dia a dia é desculpa. Porque se você quer, você arruma um tempinho. Entendeu? O problema 100% não está no corpo, está na cabeça. Os problemas corporais, né, a gente resolve no consultório, porque a gente identifica qual é o problema, né? Caso seja necessário ver através de algum exame, a gente vai atacar aquilo ali e resolve. Mas você precisa querer. Se você não quiser, for empurrando com a barriga, não levar a sério, não tem jeito. O ambiente pode influenciar? 100%. Então, mas... se a pessoa se deixar influenciar pelo ambiente. Ela pode... Um vegano pode ir na churrascaria e ficar comendo só pode. Exatamente. Desde que ele... Exatamente. O cara sai com a mulher, eu sou vegano, não tem problema. Liga pro restaurante, tem salada? Tem. Tem o quê? Qual o cardápio vegano? Tem isso. Beleza, ela come a comida dela e tá aqui o garçom passando com o espeto. Qual o mal que tem nisso? Isso é uma escolha dela. Entendeu? Então, não é porque ela está no meio de carnívoros que ela vai se influenciar a comer carne. Dentro do seu biotipo, dentro do seu metabolismo, da sua carga hormonal, quem tem mais dificuldade fisicamente, não mentalmente, de conseguir manter uma dieta e ter a absorção certa? O homem ou a mulher?
O homem sempre tem uma facilidade maior em ter um corpo mais magro e mais musculoso por conta dos hormônios, né? Da carga hormonal do homem, né? Principalmente da testosterona, é muito maior do que a mulher. Porém, por incrível que pareça, eu tenho, por estatística no meu consultório, 70% dos melhores resultados são das mulheres. São mais disciplinadas. Exatamente. E com idades mais avançadas, cerca de 50 anos, 48 anos para cima. Aí você me pergunta, por que, Jackson? Eu vou te explicar. A maioria dessas mulheres, né, tiveram uma vida atribulada, né? Cuidaram de seus filhos, cuidaram da casa, cuidaram da família e hoje elas estão... Só tem uma coisa a fazer. E hoje elas estão acordando. Elas disseram, eu vivi a vida inteira para os filhos, para o marido, para a casa, para os outros. Hoje eu já passei a metade da vida cuidando disso. Hoje eu preciso cuidar de mim. E aí eu vou fazer uma descrição aqui. Por isso que hoje a gente vê muita, com todo respeito, Ju, não brigue comigo, tá? Você vê muita cinquentona muito melhor do que as de 20. Muito porque estão mais focadas. Exatamente. Porque não estão farreando, dormem 8 horas por dia, não vira à noite, não pede. Eu mesmo hoje, chegar em casa 2 horas da manhã, eu tomei uma surra. Parece que eu participei de um UFC. Sim, Pesa. sim, claro. 2 horas a menos de sono. E a gente vê realmente esse resultado. Mas exatamente. Cuidado. Quem tem hoje resultados melhores são as mulheres que estão ali beirando 50. Um mito, vamos chamar assim, lenda urbana. Sim. O homem, no seu lazer, ele tem como a sua bebida preferencial a cerveja. As mulheres já não são tanto, gostam de tomar um vinho, um drink. Essa questão influencia para que você tenha uma contribuição negativa dentro do corpo? Influencia. Por quê? Vou te explicar. Geralmente, né, quando você bebe cerveja, você bebe muito mais cerveja do que um drink, né? Então, eu vou falar sobre a indicação que eu dou ao meu paciente. O paciente chega para mim e fala, Jackson, eu gosto de beber. O que é que eu bebo? Eu falo, você bebe o que você bebe menos. Como assim, Jackson, o que eu bebo menos? Tá. Se você for tomar cerveja, você saiu à noite, foi pra balada, vai tomar cerveja. Você vai tomar quantas cervejas? Não sei, Jackson, bebo umas 20. A noite toda ali conversando, bebo... Ok. Se você for tomar uísque, você for comprar dose, você vai tomar quantas doses? Umas 5, 7, até no máximo 10. Eu prefiro uísque. E se for beber vinho? Não chega uma garrafa não, umas 4 taças, bebo vinho. Então sempre beba o que você bebe menos, porque o consumo calórico maior vai te trazer um prejuízo maior. O consumo de álcool maior vai te trazer um prejuízo maior. Então, no frigir dos ovos, essa balança, né, você colocando na balança, óbvio que o que você bebe menos vai ter menos calorias, vai ter menos no quantitativo somado, em álcool vai ser menor, vai ser menos prejudicial ao seu processo de emagrecimento e principalmente de hipertrofia, porque o álcool prejudica muito. A hipertrofia já é comprovado cientificamente há muito tempo, né? Então, é isso. Sempre beba o que você bebe menos. Entendeu? E de preferência, nunca pega uma garrafa e põe na mesa. Sempre peça a dose. Por quê? Você não fica estimulado, né? Exatamente. Sempre o que você tem acesso, você vai consumir mais. Simples assim. E quando você pede uma dose, só o tempo de você encontrar o garçom, esperar ele vir na mesa, vir pegar o copo vazio, voltar, anotar seu pedido, chegar lá, já está passando o tempo também. Entendi. Entendeu? Então sempre peça a dose, que vai te ajudar muito a burlar isso aí. Ô Jackson, a gente quando fala muito de dieta, imagina assim, eu vou deixar de comer, eu vou ter que comer só brócolis, tomar mingau de aveia. Isso é um erro, né? Eu posso comer uma carne vermelha magra, pouca gordura, um frango, comer um feijão. Dependendo dos casos, até a carne vermelha gorda. Tem isso. Tudo depende do metabolismo, do fator que a pessoa esteja. A gente derruba aqui um mito que dieta equilibrada não é restrição de comer. Não. É comer equilibrado. É comer equilibrado. Esqueça a coisa mais errada que pode acontecer, pelo menos, que é praticada por mim, né? Eu pratico como profissional, é o equilíbrio sem restrições severas.
né? Apesar de que tem coisas que realmente na hora, naquele momento, você não pode consumir. Ontem mesmo uma paciente falou comigo que viu um pré-treino que era uma banana dentro de um leite condensado. Ela, inclusive, ela vai nos assistir aqui agora. Uma banana dentro de um leite condensado, para ela consumir isso de pré-treino todos os dias, se a dieta dela já está no limite do consumo calórico, se ela já tem um pré-treino ali à base de cafeína, betalanina, né, que é um estimulante, vai ajudar ela a ter um gás. Então, só essa banana com leite condensado vai ter subir 1,3, né? 30% o consumo calórico dela, vai dar superávit calórico, ela não vai emagrecer, né? Aí ela ficou triste. Eu digo, não fique triste, porque não sou eu que estou dizendo para você não consumir, porque eu não quero que você consuma. É o seu metabolismo que está me mostrando nos seus fatores que se você consumir, você vai engordar. Pronto, você está falando uma coisa engraçada. Então a gente não pode culpar o nutricionista. Tem que culpar o meu metabolismo. A culpa é você vai lá, senta com o seu metabolismo no cantinho, no quarto escuro e define o que você quer, né? Exatamente, exatamente. Até porque a culpa é tão sua que foi você que chegou nesse ponto. Com a dieta, o meu metabolismo muda. Muda 100%. O seu biotipo muda. Quanto mais o metabolismo. Então eu posso provocar o meu metabolismo. Exatamente. Na realidade, você não pode. Nós, como nutricionistas, devemos 100% induzir o funcionamento, né? O seu metabolismo e o funcionamento do seu corpo através da alimentação. Entendeu? Esse é o nosso papel. A nossa a dieta, né? O nosso planejamento, o nosso protocolo alimentar é o que vai induzir o seu metabolismo a acelerar mais, né? A trabalhar melhor, entendeu? Para que mudem os seus fatores hormonais também, para que seu corpo venha trabalhar de maneira correta. É como um carro. Né? Todo carro precisa do seu combustível, mas não é só a gasolina. Ele precisa de óleo no motor, ele precisa de fluido de freio, ele precisa de fluido de radiador, ele precisa de graxa nos rolamentos. Tudo isso são os combustíveis dele. Se você deixa de dar esses combustíveis a ele vai, uma hora vai quebrar alguma coisa. Por quê? Porque está funcionando de maneira errada, forçado, entendeu? O nosso corpo é a mesma coisa, também precisa de vários combustíveis. Somos uma máquina fisiológica, uma máquina viva, e precisamos estar com todos os combustíveis, né, em dia, tudo certinho, bonitinho, para que a gente possa funcionar de maneira bacana. Comecei uma dieta, aí tem a outra lenda urbana. As 2 primeiras semanas são as cruciais. Se eu passar da segunda semana, eu consigo ser lenda. Na realidade, não é sobre a sua dieta, é sobre a mudança do seu estilo de vida. Geralmente no fator de acordar mais cedo e praticar atividade física mais cedo. Né? Isso é perceptível, isso, eu acompanho isso eu vivo isso também, né? E vou lhe dar um exemplo. Comecei a acordar para treinar às 5 horas da manhã. Primeira semana, você quer se matar. Matar o personal, matar todo mundo. Não. Você não dá bom dia no elevador. Primeira semana, você quer matar todo mundo. Né? Você quer. Se alguém lhe dá bom dia, você bom dia por quê? Te perguntei. Cheio de ódio, cheio de raiva e tal. Primeira semana é assim. Na segunda semana, você quer se matar. Você olha no espelho e diz, meu Deus, o que é que... 5 horas da manhã, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu tô ficando doido, pra que isso e tal? Aí essa segunda semana. Na terceira semana, você já começa a sentir uma mudança. O corpo já tá mudando. Por quê? Porque você acordou 4 e pouco da manhã, né? Quase ali umas 4h30, 4h40, acordou cedo, dormiu mais cedo, porque quando dá 10 horas, 9h30 você já tá cochilando, então você dormiu cansado, trabalhou o dia todo, já treinou logo cedo, então você teve uma qualidade de sono melhor, porque dormiu bem. Né? Chegou no sono REM, aquele o terceiro estágio do sono, aquele que você chega, relaxa, muitos até roncam, não é nem de roncar, mas quando chega ali o corpo relaxa de verdade. Então você acorda melhor e aí você começa a perceber, não é que esse negócio é bom mesmo. Na 4ª semana você percebe que não consegue mais viver sem isso. Alguém chega, não, acorda cedo amanhã, compromisso, treinar e tal. Se você sobreviver essas 3 semanas e colocar na sua cabeça que esse é seu objetivo, mudar o seu estilo de vida para isso, tudo começa a melhorar. Eu tô pelo menos seguindo Daniel Chaves, meu personal, ele tem elogiado que pelo menos eu estou indo regularmente, mesmo matando o mundo. Ju me acorda, bora. Mas lá, cedinho, 6 horas, 6h30, eu tô chegando na academia, fazendo meu treino.
É a primeira parte, mas é bem isso aí. Você vai. Nossa senhora, por que eu tô fazendo isso? O que eu tô fazendo aqui? Mas tem gente também que pira o cabeção e não tem, tem um equilíbrio, né? Porque se você. Exatamente. Preciso queimar caloria, não. Não vai por aí. Para um profissional como você, como é que é lidar e ver aí as tais dietas de internet? O povo vai pegar aplicativo, paga. Eu acho ótimo. Que dá errado. Porque dá errado, aí chega lá. Comecei e tal, e aí perdi massa magra, aí parei, aí engordei o dobro. Eu acho ótimo, porque é o seguinte, veja, dieta, né, é individual. Né? Você precisa avaliar o metabolismo do paciente, você precisa ter um acompanhamento do paciente, você precisa perceber as mudanças do paciente, você coloca a dieta para o paciente seguir, você vê a mudança dele e você sabe onde ataca melhor. Então, não tem como eu fazer uma dieta para 3.000 pessoas e colocar para vender por R$29,90 na internet e achar que eu vou salvar 3.000 pessoas que compraram. Até porque tem que fazer as medições, né? Exatamente. Ver como está o metabolismo, o funcionamento do corpo, ver questão de gordura visceral, ver percentual, tudo isso precisa ser visto. E não tem exame de bioimpedância no mundo, inclusive, eu sempre falo, bioimpedância é o pior erro que tem você se basear em bioimpedância, porque a margem de erro é muito grande. Nós profissionais, não sou eu, mas meus colegas todos sabem disso. Nada melhor que a velha prega cutânea, que você mede exatamente o tamanho da gordura naquela região, põe na fórmula, ela dá exato. Não, matemática não erra. Matemática não erra, até porque bioimpedância depende de fluxo de água corporal. Então hoje eu bebo mais água que amanhã, se eu fizer hoje dá um valor, se eu fizer amanhã dá outro, entendeu? É que eu já vi aplicativos que tirar foto, aí ele já calcula, cara. Aí entra aquelas dietas malucas, né? Joga. Se o método já começa maluco, imagina a dieta. Normalmente são aqueles avisos que a gente recebe de vem pelo WhatsApp ou pelo Instagram propaganda, aí você faz. Aí agora, para lhe dar um resultado, você tem que assinar. Sim, vai por aí. Eu nunca recebi isso, não. E é muito fácil se levar por esse tipo de dieta, né? Cara, mas hoje, Marcão, veja, hoje há um desespero muito grande para arrancar dinheiro do bolso do próximo. Né? As pessoas estão se prostituindo, as pessoas estão trabalhando de maneira desonesta, né? As pessoas estão prejudicando a saúde e o objetivo do próximo para tirar dinheiro do cliente ou do paciente, ou seja lá do que for, né? A gente vê isso sempre. A gente vê marcação de exames normais, né? E você vê o paciente suplementando sem a mínima necessidade, porque o profissional tem parceria com quem vende com a farmácia que vende esse tipo de os suplementos que ele prescreveu, então ele ganha uma comissão. Então tá difícil, hoje o mercado tá difícil, assim como em todos os ramos, né? Não é só na nutrição. Então a gente vê isso acontecendo muito, principalmente também em outras áreas. A gente pega aqui e vê tratamentos medicamentosos, tratamentos com coisas desnecessárias, e isso prejudica muito, porque quando chega, né, no consultório, a gente olha, vê que a pessoa muitas das vezes está naquele estado. Inclusive teve um caso essa semana de uma paciente que acabou tomando uma medicação totalmente desnecessária e ao invés de emagrecer engordou e estava desesperada porque estava fazendo dieta, tudo certinho. Ela, Jackson, a única coisa que eu mudei foi isso aqui, né? Foi esse medicamento que eu manipulei, né, para tomar, e tive esse problema, né? E aí comecei a engordar muito rápido. Então o que acontece? A gente sempre fala pro paciente, ó, toma cuidado. Se você quer ir num médico, vai num especialista. Se eu quero mexer com meus hormônios, vá num endocrinologista. Porque ele tem a especialização, esse profissional, ele se formou em medicina, depois ele fez especialização de 5, 6 anos, né? Se não me falha a memória, acredito que é 5 anos. E depois trabalha na área só com a questão hormonal, então ele, mais do que ninguém, pode lhe indicar, mexer com seus hormônios, já te prescrever. Se você quer tomar um hormônio, quer fazer uma reposição hormonal, procure alguém que realmente é necessário para isso, né? Procure, se eu quero emagrecer, se eu quero engordar, procure um profissional de nutrição, né? Se eu tô com um problema
ginecológico, vá na ginecologista. E faz sempre no correto. O pior é que tem crescido muito pacientes do Dr. CD, né? Conhece o Dr. CD? É o Dr. ChatGPT. Sim. E tá todo mundo indo para ele, né? Porque eu vi uma entrevista num outro podcast, que era uma consultora de moda e de imagem, que a entrevistadora disse que tinha feito uma análise de imagem, de cor, né? Sim. Pelo ChatGPT. E ela disse, não tem como fazer. Cada cor de pele, ela reage com a cor proposital. Que elas, e com a luz também. De forma diferente. Então, não tem como um programa de computador definir... Não, você tem que comer mais carboidrato ou menos carboidrato sem análise, né? Aí vem um pouco que você falou, que é uma pergunta. Você já teve, então, pacientes que chegaram lá destruídos porque foi nessa ondinha de internet? Exatamente. Na onda de internet, na onda do profissional errado. Né? Que isso interfere muito, né? Eu sempre falo, procurem sempre o profissional correto, na especialidade correta. Profissional correto, na especialidade correta. Se você tem se você fecha um curto, que a gente tá falando em curto, na sua casa, você não vai chamar um pedreiro, você tem que chamar um eletricista, né? Você não pode chamar o pintor para desentupir sua pia, você tem que chamar um encanador. Então procure sempre o profissional correto, isso vai te ajudar, vai evitar que você agrave o seu problema, vai evitar que você tenha prejuízo financeiro, que sim, a gente como profissional deve se preocupar muito com o financeiro do paciente, né? Que isso é uma questão até de respeito, né? Você se preocupar e dar uma opção sempre que seja mais viável financeiramente. Então, sempre procura o profissional correto, que isso vai te ajudar muito. Ô Jackson, por que o carboidrato é sempre considerado o principal vilão? Mito. É mito? Mito. Não é o principal vilão. Na realidade, o carboidrato não é vilão. O vilão é o paciente que consome em excesso. Sem carboidrato, você não vive. A questão está na quantidade. Exatamente. Sem carboidrato, você não tem energia. E aí, a nossa alimentação tá toda carregada de carboidrato, né? Exatamente. Esse é o problema. Na realidade... pão de manhã, macarrão, feijão e arroz no almoço. Exatamente. Na realidade, o vilão é a indústria. Como assim, Jackson, a indústria? São os produtos industrializados que são feitos para viciar, né? Porque a gente sabe que açúcar vicia, né? Que corantes, conservantes, edulcorantes e as pegadinhas. Ah, essa aqui é 0 açúcar. Beleza, mas é adoçado com o quê? Aí tem lá, maltodextrina. É um açúcar. Só mudou o nome. Só mudou o nome, mas não tem o nome açúcar. Mas tem lá que é 0 açúcar, entendeu? Então, a grande questão é o próprio paciente acordar, o próprio consumidor, né? No caso, aquele que não é paciente é um consumidor, ele acordar, procurar informação, sempre ler os rótulos, e eu sempre tenho uma dica para dar, né? Para o consumidor. Coma o que está saindo de uma casca, não o que está saindo de um pacote. Me explica. Essa eu quero... Macaxeira vem de onde? Saiu da casca. Uma tangerina, uma laranja saiu de quê? Cara. Da casca. O suco de laranja que tá ali no saquinho saiu do pacote. Então, tiver que fazer um suco, pega a laranja e esprema. Tiver que fazer um abacate, saiu da casca. O biscoito, saiu do pacote. Você vê hoje coisas, vou lhe dar um exemplo muito sério agora. Você vê biscoito recheado com chocolate ou morango, ou seja lá o que for, que você abre e põe do lado de um formigueiro e a formiga não come. É porque... A mosca não posa. É aí que tem coisa errada. Se não for natural... A natureza tá mostrando pra gente ali, só falta bater na sua cara e dizer bem assim, não coma isso que vai te fazer mal. Entendeu? E aí vem a praticidade, né? Todo mundo... Aí fazem campanhas, óbvio, que é a indústria que manda, né? Uma campanha feita e aí começa alguns profissionais e tal, que são pagos, alguns como é que chama? Os propagandistas, né? Que me falam agora que a margarina faz muito mal, faz muito bem e a manteiga faz mal. Aí você pega, tira a tampa da manteiga e tira a ponta da tampa da margarina e põe do lado do formigueiro. Aí ninguém chega na margarina. A mosca não posa. E a manteiga, a formiguinha vai lá, come, enche de mosca posando. Me explica aí agora.
Entendeu? Então, é aquela história. Você, na maioria das vezes, você quer ser enganado. Entendeu? Como é natural. Ou cortar tempo, né? Poxa, eu vou ter que preparar, cozinhar a macaxeira, mas só se abrir um pacote ali. Que é uma questão organizacional. Poxa, eu tenho que abrir laranja, fazer um suco, é só abrir aqui a embalagem, botar, né? Pois é. Mesmo que diga que é 100% suco de laranja. Pois é. Não tem. Não tem. Como é que vai se manter ali sem estragar? Aí assim, a gente indo para um tipo de alimentação. Eu tô fazendo a dieta. A dieta não, fazendo a nutrição, vamos cortar assim, fazendo a nutrição correta, alimentando com a quantidade ideal para o meu metabolismo, para o meu dia a dia. Mas eu preciso ainda tomar algum medicamento. Eu tenho um medicamento de uso contínuo, por exemplo. Eles se bicam ou trabalham juntos? Depende. Vou dar um exemplo. Se você é cardíaco, né, ou você tem hipertensão, eu não posso lhe passar alimentos ou suplementos que tenham um alto teor de cafeína. Isso vai acelerar mais seu batimento cardíaco, né? Vai aumentar sua pressão arterial. Aí onde tem um erro das pessoas, né? Que vão para as dietas de internet, né? Sem saber o que tem e o mal que isso vai fazer. Entendeu? Então precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Toda a sua comorbidade, todo problema de saúde que você tem, né? É por isso que nós fazemos anamnese antes, porque a gente precisa avaliar para não colocar nada que dê choque com isso e vá lhe causar um mal súbito, né? Vá agravar o seu problema de saúde. E muitas das vezes, eu vou lhe dizer como experiência própria, 97% dos casos, os meus pacientes que usam medicação contínua abandonam a medicação. Era isso que eu ia te perguntar. É verdade mesmo que quando eu tenho uma nutrição correta, eu acabo tirando remédios? Claro. Se a sua comorbidade está ligada à sua alimentação. Aí entra um mito também. Né? A gente tá cheio de mito nisso. Sim. Você falou de indústria. Hoje é muito comum a gente ver aí propaganda de complexo vitamínico, aquele essencial não sei o que, Vita não sei o que. Isso é uma desculpa para você que não tem alimentação, né? Vamos lá. Os polivitamínicos, eles são complementos, né? São suplementos alimentares para quem não se alimenta bem. Ok. Como assim, Jackson? Eu preciso identificar na sua alimentação quais são as deficiências alimentares para eu colocar para você um suplemento, né? Vou lhe dar um exemplo, vitamina C. Jackson, mas minha imunidade tem que tá boa, eu suplemento, eu tomo aquele efervescente, tá, ok. Aquele efervescente que você toma tem quantos miligramas? Tem 1 grama, 1000 miligramas. Teu corpo não está absorvendo a metade. Mas bobagem, sai na urina. Sai. Mas é metabolizado onde antes? Aí daqui uns dias você está trabalhando aqui, tranquilo, de repente, sente uma cólica. Com 2 segundos outra, você cai no chão de dor, gritando. Uai. Que dor, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Eu passei por isso. Pois é. Aí chega lá no hospital, o médico... Cálculo renal. O médico, vamos fazer ultrassom. Cálculo renal. Você sobrecarregou. Você sobrecarregou, começou uns cristalzinhos, você não percebeu, não fez exames, não tem uma nutrição correta. Aí fora a vitamina C efervescente ainda consome laranja, limão, tudo isso vai acumulando, né? E é prejudicial. Então, o suplemento, ele é um complemento alimentar, mas ele é muito perigoso, principalmente se não for acompanhado por um profissional que esteja ligado, avaliando o seu metabolismo e o seu consumo geral. Entendeu? Então, volto a esse ponto. O trabalho que o nutricionista tem junto com o endócrino é que eles identificam o que uma dieta de internet não vai identificar. Exatamente. Numa dessa, eu sobrecarrego. Exatamente. Um ponto que eu nem conhecia, e aí, pum. E aí você fica doente por uma doença que não tinha. Ou até algo mais grave, bate as bolas aí, bateu as botas, já foi. Exatamente. Porque hoje tem tido um número muito alto, né? De muito gente
Agora tá muito nesse pessoal de corrida, que vamos fazer a turma da corrida. O cara nunca correu 100 metros, quer correr 5 km na primeira vez. Tem paciente que se assusta muito, porque chega para mim, o paciente obeso, inclusive, Jackson, já me matriculei no clube de corrida. Eu disse, pare. Pare. Como assim, Jackson? Não corra. Eu não preciso ser um ortopedista para te dizer que seu corpo está carregando 3 vezes o seu peso normal, para dizer a você que você correndo, seu tornozelo, ou joelho, ou quadril, ou coluna não vai aguentar e vai arrebentar. Fora o coração, que não sabe se aguenta bombear. E se isso acontecer, você vai desestimular, não vai prejudicar, não vai fazer uma outra atividade que é a musculação, que vai te ajudar a perder peso, e não vai levar adiante seu processo. Quer entrar no clube de corrida? Ok. Perca peso para ter o peso seguro, né? Vá num médico para ver como é que está o seu coração, para ver se os batimentos cardíacos, se está tudo ok, se está descompassado, se tem alguma insuficiência. Veja como está a sua saúde para correr. Né? Então, essas coisas são muito perigosas. Né? Por quê? É fato lesão. É fato. Né? Eu sempre falo para as pessoas, eu digo, rapaz, entendam uma coisa. O seu coração está bombeando sangue para 3 pessoas em uma. Então, se continuar do jeito que está, se você não emagrecer, uma hora ele vai abrir o bico. Não aguento, não. Exatamente. Né? O obeso ele tem que entender que ele é uma carreta com motor de Celta. Com motor de um carro popular, forçado ali o tempo todo. E uma hora não aguenta. É por isso que a gente vê a quantidade de comorbidade, acidente vascular cerebral, de infarto, tudo por aumento de peso, por excesso de peso, na realidade. Outra regra ou mito, o comer, teoricamente, de 3 em 3 horas é o adequado ou é porque a dieta determina isso? O adequado é você não sentir fome. Por isso que nós indicamos que se coma de 3 em 3 horas. Mas não é comer uma bandeja. Até porque no processo de emagrecimento é muita comida e a pessoa reclama até. O obeso reclama muito que é muita comida. Só que é muita comida boa. Ah, porque ele está comendo. Exatamente. Só que agora... Comer alimentos bons e alimentos menos calóricos. Porque o obeso, ele quer comer muito mais chocolate, doce, biscoito. Refrigerante. Ele não quer comer bastante arroz com feijão, uma carninha, fruta, entendeu? Um mingau de aveia. Ele não quer comer isso. Ele quer comer o que vai gerar aquele pico de insulina imediato ali que vai ajudar o cérebro dele a ter dopamina. Quando você monta uma nutrição, uma dieta, ela está equilibrada para os horários? Exatamente. 100% equilibrada. A dieta, as dietas, né, que a gente calcula, que a gente passa para o paciente, ela está 100% equilibrada. Calculada exatamente para a necessidade do corpo, ou seja, para o corpo do paciente manter o seu funcionamento correto. Então, todos os combustíveis estão muito calculados ali, muito certo. E para você poder perder peso sem atrapalhar esse processo. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Muito se fala em caloria, né? Que um paciente que precisa de 2.000 calorias ali, você coloca 1.500 calorias, o peso baixa. Beleza. Ah, então se comer 500 calorias, o peso baixa mais rápido. Baixa, mas você vai ter desmaio, vai ter tontura, vertigem, zonzeira, vai cair cair cabelo, quebrar unha, aparecer mancha na pele. Então tudo tem que estar muito bem alinhado, muito calculado para que o corpo funcione perfeitamente e o paciente tenha um resultado. Tem a ver com aquele ditado, comer como um rei, café da manhã como um rei, almoço como um plebeu e jantar como um vassalo? Não necessariamente, não necessariamente. Por quê? Porque isso é individual, entendeu? A alimentação vem para o metabolismo individual daquela pessoa. Então, não há regra. Entendeu? Existem as regras de bolso, né? Mas você precisa avaliar muito bem a individualidade metabólica do paciente. Entendeu? Entrando agora, falamos muito aí, metabolismo, eu queria entrar num tema que agora virou moda, eu só escuto isso na academia. E eu tenho ficado um pouco preocupado. Não, cada um faz o que quer do seu corpo.
Mas é justamente em cima disso, quando você vai, eu não gosto desse negócio de modinha, sabe? Eu vejo, por exemplo, uma particularidade, eu comento muito com o Daniel, que é o meu personal, Daniel Chaves, as turminhas dentro da academia fazendo. Um dia desse eu vi uma menina levantando, ele me falou depois, era 40 mais 15 da barra, 55 quilos num levantamento de quadril, que você percebia que a menina não tinha como levantar. Mas a turma tava ali, vamos. Ou seja, sem um profissional acompanhando, ela vai ter uma lesão. E eu já comecei a escutar na academia a história, vamos entrar aqui no tema, as canetas. Ozempic e Mounjaro. Que é um medicamento, é um medicamento para diabetes, que agora tem a fórmula mágica de emagrecer. Como nutricionista, como é que você vê isso? Veja bem, eu acho muito perigoso. É perigoso. Primeiro, quando você começa a consumir qualquer medicação, né, precisa se ver os efeitos colaterais. É um medicamento novo, então alguns já estão aparecendo, que estão saindo em estudos. Por exemplo, perda de massa magra, perda de massa óssea, pancreatite, cegueira. Caramba. Pois é. Tá aí, é só dar um Google aí e pesquisar, né? Quem estiver nos assistindo é só colocar. E muitos ainda não se tem, porque ainda não tem estudo suficiente por essas drogas no efeito do emagrecimento. Tem para a sua finalidade, que é para diabetes, né? Que é a função dela. Exatamente. Então, é aquela história. É muito perigoso. Principalmente, vamos falar agora da nutrição, né? O paciente que consome, né, esse tipo de medicamento, que toma o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, ele é a semaglutida, é um inibidor de apetite. Então, esse hormônio ele é o análogo do GLP-1, que é o hormônio que gera saciedade, que é secretado pelo nosso organismo. Então, é assim que funciona. Estou comendo, enchi, né? Barriguinha cheia, estômago está satisfeito. Esse hormônio é secretado, vem para o cérebro e diz, opa, o tanque está cheio. Aquela história, tá bom, gente, ó, já deu para mim. Quando no rodízio o cara passa o espeto, então é o GLP-1 que já está agindo ali, lhe avisando que você está de estômago cheio, de barriga cheia. Então o que acontece? O seu corpo, né? Você começa a introduzir esse hormônio sintético, essa medicação. Então a sua produção natural ali acabou, porque você está o tempo todo com o seu tanque cheio. Então você não sente fome. Você não consegue comer porque você está o tempo todo satisfeito, né? Então, o que acontece? Quando você não come nada, você não deixa só de ingerir o que é ruim, o que te engorda. Você não come o que precisa. Você não come o que precisa. Você não consome proteínas suficientes para manter sua massa magra. Você não consome sais minerais para manter a sua imunidade em alta, e vitaminas também, para manter a sua massa óssea, para manter o funcionamento do seu corpo de maneira perfeita, né? Então, o que acontece? Qual a nossa briga como profissional sempre para com o paciente? Manter e aumentar a massa magra. Aí você está tomando uma medicação que para diminuir seu peso está derrubando a sua massa magra, diminuindo a massa magra no seu corpo. Então isso é gravíssimo, entendeu? Isso é muito preocupante. Né? Porque uma coisa é você perder peso, outra coisa é você emagrecer. Emagrecer é você diminuir o seu percentual de gordura. Eu costumo falar, Ronnie Coleman tinha 147 quilos. Para o peso ele era obeso, obesidade grau 3, mas tinha 6% de gordura. Então ele é uma das pessoas mais magras do mundo. Então o que acontece? É muito perigoso para a saúde. Sem falar que você perdendo massa magra, seu metabolismo desacelera, sua disposição se acaba, sua energia também, sua libido também. Então tá tudo muito atrelado. E aí é aquela história. E agora? Tá certo. Acabou a medicação, parei de tomar. Se você tinha um gasto calórico X, ele veio para metade. Por quê? Porque você perdeu sua massa magra, seu metabolismo desacelerou. Então, seu gasto calórico diminuiu. Seu metabolismo desacelerou.
Então, quando você voltar a comer, começar a comer, você não consegue mais aumentar da noite para o dia a sua queima de energia. Então, o que você vai comer vai gerar superávit calórico. Automaticamente você vai engordar, não vai? Pior do que isso, você estava tomando o hormônio da saciedade. O seu organismo não volta a produzir ele da noite para o dia, daquele ponto de partida que ele parou. Vai demorar. Ele tá numa caixinha lá guardada. Vai demorar muito. O seu organismo parou de produzir o GLP-1, praticamente. Se estava produzindo, estava uma produção muito baixa. Então, o que acontece? Quando você voltar à sua produção, não vai ser da noite para o dia, então você vai ficar muito bem. Preste muito bem atenção nessa palavra. Insaciável. Comer feito um louco. Estômago cheio e aqui, precisando comer. Automaticamente, seu peso vai subir e vai ficar muito maior do que estava antes. Fora que nisso você vai sobrecarregar fígado, pâncreas, o intestino, Tudo. vai estar todo mundo... Tudo 100%. Pâncreas, então, nem se fala. Foi o que eu mais li, estudando um pouco sobre isso, foi a pancreatite. É claro. É a primeira... É claro, porque você começa a ter o desejo, primeiro, aquela frustração, né? De você querer comer e não conseguir. Porque você quer. Seu cérebro está funcionando, mas o hormônio ali está gerando saciedade. Então você tem o desejo, as pessoas que estão acostumadas a comer aquele doce têm aquele desejo pelo aquele doce e não conseguem. Daqui a pouco você para de tomar aquela medicação, né? O hormônio da saciedade, então você fica insaciável e você pode comer a quantidade de doce que você quiser. Então, para suprir essa ansiedade que gerou nesse processo, você começa. Então, é muito complicado, é muito difícil. São poucos pacientes assim que conseguem segurar o peso, né? E segurar e ir aumentando a massa magra aos poucos, são muito poucos. E o trabalho maior é segurar os efeitos colaterais dessa medicação. A gente, hoje, cerca de 25% dos pacientes que estão chegando hoje são pacientes que tomaram, baixaram peso E voltou. e depois aumentou o dobro. Tipo, perdeu 10 e engordou 20. E aumentou o dobro. Fora que, assim, como eu te disse, né? Eu não sou médico, não tenho que estar preocupado, cada um com seus problemas. Sim. Mas eu fico imaginando, porque eu tô ouvindo isso dentro de uma academia. Então, normalmente no universo da academia, a gente tem muita gente ali que está tomando termogênico, que está tomando outro e vai juntar mais um. Ou seja, está criando ali uma bomba atômica dentro dela. Esse é um alerta que a gente tem que fazer, porque a gente está ouvindo aqui um profissional da área e é um medicamento que... Meu pai é diabetes tipo 2. Então, qualquer remédio que ele precisa tomar, até para uma gripe, tem que consultar o endócrino dele, tem que consultar o cardiologista dele, porque ele tem uma deficiência. Então, assim, por mais que essa caneta seja indicada para o diabético, ela está sendo introduzida numa pessoa que não tem essa doença. Só para lhe complementar, eu vou fazer uma pergunta e você me responda. Obesidade é uma doença o quê? Comportamental? Raros são as que sejam do corpo, né? Não, 100% comportamental. Se você tiver algo que propicie você, que seja propício a te deixar obeso, seu comportamento pode segurar isso aí, né? Então, é uma doença comportamental. Não há remédio na face da Terra que cure uma doença comportamental. O que vai fazer com que cure essa doença é você mudar o seu comportamento. A gente vê muito naquele programa Quilos Mortais, né? Sim. Que Exatamente. A pessoa tá ali, é compulsivo, não é? Então, o obeso, ele precisa mudar o estilo de vida dele para que ele possa ter o resultado que ele quer, que é perder o peso e ter a melhora na qualidade de vida. Entendeu? Então, nenhum remédio, nenhum suplemento, nenhuma massagem, nenhuma aplicação de enzima, nenhuma aplicação de soro, nada resolve se o paciente não mudar o comportamento dele. O comportamento alimentar, a mudança no estilo de vida, prática de atividade física, é a soma disso aí que vai fazer com que ele perca o percentual de gordura dele, aumente o percentual de massa magra e tenha qualidade de vida e saúde. Jamais vai passar lá no teu consultório, né? Uma caneta dessa. Não, porque não há necessidade. Então tem a ver com essa pergunta. Existe uma chave para tornar a alimentação saudável um hábito diário? A chave é o hábito.
É o hábito, seria A chave é o hábito, é a mudança de hábito. Não tem até aquele livro, O Poder do Hábito, né? Uma pessoa com talento desleixada nunca vai vencer um sem talento disciplinado. Não precisa esperar o corpo avisar, né? Não. Porque vai ser o pior momento, né? Procurar você Ou doente... você previne ou você remedia. Remediar vai ser mais difícil. Então, eu já tô com problemas acumulados, né? Pois é. Então é melhor você prevenir do que remediar. Assim como um cardiologista, aquele check-up que a gente faz, o nutricionista ele tem que ter uma regularidade? Tem. O ideal o ideal é que se faça. O ideal é que se faça. Porque assim, você vai ver sempre onde você pode atacar mais. Né? Na sua alimentação, de repente você chega, para conversar com seu paciente, pô, Jackson, eu tô com uma vida difícil, tá muito corrido e tal, agora eu não tô conseguindo dormir direito. Mas peraí, por quê? Vamos sentar aqui, vamos verificar, vamos ver a sua alimentação à noite, o que é que você tá comendo, vamos ver aí o seu descanso, é algo com estresse, algo que tá te atrapalhando. Jackson, eu não mudei de trabalho agora, eu não consigo mais sentar no tribunal para abrir um pote de marmita para comer ali, umas frutas cortadas, não tem problema, leva uma coqueteleira, leva um whey protein ali, vai te ajudar. Você não vai abrir, mas você pode muito bem pegar água aqui, misturar e tomar. Então quer dizer que ao longo da vida eu preciso estar alternando de acordo com minha rotina. Exatamente. Então eu cheguei para preciso perder peso, vai ter uma dieta, vai ter um acompanhamento com você, consegui alcançar o objetivo. Agora eu estou com um hábito mais, com uma atividade física dentro, aí já muda. Precisa mudar porque muda seu metabolismo. Aí eu tenho mais atividade depois do meio-dia até 10 horas da noite. Aí muda também. Então, sem falar que os processos, a gente troca a dieta a cada 30 dias. Por quê? Para o corpo não entrar em termogênese adaptativa, que é quando ele se adapta às calorias daqueles alimentos. E aí ele começa a se defender. É igual aquela história que você já deve ter ouvido, todo mundo já ouviu. Ah, mas eu estava fazendo uma dieta, estava emagrecendo, daqui a pouco da noite pro dia estagnou e eu comecei a engordar muito rápido. Não trocou a dieta. Então, todo mês a gente troca 100% da dieta. Chega no limite. Aí você tem que enganar ele. Exatamente. É como um calo. O que é um calo? Uma produção excessiva de tecido epitelial, porque o corpo sofreu uma lesão. A lesão no tecido epitelial. A perda de gordura é uma lesão no tecido lipídico. E o corpo não quer que você se lesione, ele quer recuperar essa lesão. Por que que a musculação faz o músculo crescer? Porque o músculo é uma fibra que se rompeu e sofreu uma lesão, uma microlesão. Então o corpo vai reparar essa lesão. Como? Produzindo uma camada excessiva de músculo e o músculo vai hipertrofiar. Simples assim. Então, a gordura é a mesma coisa. A gente falou aqui de nutrição, mas muita gente pode estar assistindo aqui esse podcast e ter uma dúvida de falar assim, ok, para eu ter uma nutrição saudável, isso me custa quanto? Muito mais barato do que ter uma nutrição não saudável. É um mito, né? Eu posso ser extremamente saudável de forma barata. Você vai gastar vamos lá, a grosso modo, 30% do que comer errado. Simples assim. Você sai dos industrializados, né? Você sai dos industrializados. A feira é o melhor consultório que tem. É a melhor farmácia. É a melhor farmácia que tem no mundo. Eu sempre falo isso. É porque o mercado não quer que você gaste seu dinheiro com feirante. Não quer que você vá no Ceasa lá, compre ali macaxeira, inhame e batata doce. Feijão de corda. Pois é, macaxeira, inhame e batata doce. Massa de milho, fazer cuscuz. Então, só aqui você já tem as suas refeições da manhã e da noite. O cuscuz pode, Pode. Né? Porque muita gente vai cortar meu cuscuz. Não, negativo. No Nordeste isso é uma briga, né? Negativo. Então, você já tem seus cafés da manhã e a sua janta. Gastou quanto ali? Macaxeirinha, batata doce e um cuscuz. Não gasta. Só nisso aqui você não vai gastar longe de R$30. Muito longe. Aí você põe o quê? Os lanches, as frutas, né? Lanche da manhã, fruta. Lanche da tarde, fruta. Junto com o quê? Com um Danone ou outro. Que é um iogurte natural integral. Quando você for somar tudo, vai sair muito mais barato do que você ir para o supermercado. Biscoito, doce, chocolate, brigadeiro, lanche, iFood, toda hora pedindo comida. Coloque na ponta do lápis só, pegue seu cartão de crédito e veja quanto você gastou no iFood esse mês. Fora que cozinhar é uma atividade física, né? Você está ali em pé, está se mexendo. E uma coisa que eu sempre falo, né, para o paciente. Gente, a minha vida é corrida.
ou eu não gosto de cozinhar, não tem problema. Hoje na cidade nós temos profissionais aqui, né? A nossa cidade, graças a Deus, tem profissionais, tem o que você manda a sua dieta, né? E ela manda o cardápio certinho, tudo congelado, e você compra para a semana inteira, é só tirar, pôr no micro-ondas, descongelar e comer, que é o que eu faço, inclusive. Eu vou te derrubar nisso. Eu, como chefe de cozinha, vou te dizer, existe uma prática, porque se você criar esse hábito no domingo, em 2 horas, em menos de 2 horas, você faz a alimentação da semana inteira, bota nas caixinhas dentro do freezer. Exatamente. Você ali está concentrado. Quando eu falo isso é porque tem gente que às vezes não quer. Jackson, eu não gosto, ou então eu prefiro ficar essas 2 horas descansando. Não tem problema. Você peça a sua comida. Não quero ir para feira comprar, não quero ir para o supermercado. Então você compra o seu almoço e sua janta, que inclusive eu faço isso. Eu peço meu almoço e a minha janta, vem congelado na segunda-feira para a semana inteira. Então é tudo bonitinho ali, tudo natural, temperos naturais, entendeu? Então, quando eu falo que muita coisa é desculpa, né? É referente a essas práticas. Mas aí, dentro de tudo, você tem no seu programa o dia do lixo. O que é esse termo? É uma refeição de lixo. É o dia que eu posso dar. É o dia que você pode tocar o terror. Tem alguma razão? Tem. Vamos lá. Primeiro, vou lhe dar um exemplo. Jackson, eu gosto de chocolate. Aí tá falando de chocolate, né? Eu gosto de chocolate. Sou apaixonado por chocolate. Eu coloco na sua dieta durante 30 dias, todos os dias, chocolate. Quando chegar no 20º dia, você não aguenta sentir o cheiro de chocolate. Por quê? Porque você é obrigado. Então, tá tudo aqui. Vou lhe dar um exemplo. Qual a melhor coisa do mundo? Sexo. Sexo é a melhor coisa do mundo. Faça por obrigação. Não tem quem aguente. Casamentos acabam por quê? Porque o sexo é feito por obrigação. Então, por mais que seja bom, por mais que você goste, por mais que sua dieta seja maravilhosa, chega uma hora que se você se obrigar, né, estar obrigado, seu psicológico abala. Epa! Entendeu? Então, tem essa questão. Você não pode fazer 100% das coisas durante um mês, 30 dias, por obrigação. O que é a refeição livre, que a gente chama, as pessoas falam de refeição do lixo? É aquela hora que você vai comer as coisas que te dão prazer. De verdade. As coisas é uma coisa só. As coisas, tudo. Eu costumo falar, pegue tudo que você ama, tudo que você deseja, ligue pra tua avó. Vó, eu vou fazer minha refeição livre no sábado, que eu vou almoçar. Faz a lasanha e faz o bolo de cenoura. Vou na loja ali de brigadeiro, vou comprar o brigadeiro, gosto de cerveja, vou pegar uma cerveja artesanal ali que eu gosto. Coloca tudo numa refeição, mata as tuas vontades, faz teu cérebro produzir serotonina ali, dopamina ali. Toma felizão. Fique felizão. Quando terminar ali, vá descansar, aquela palavra popular, vai giboiar, né? Fique giboiando ali, morto de prazer, daqui a pouco a vida que segue. Por quê? Seu organismo não vai estar acostumado mais com essa carga calórica, com essa carga de açúcar, com essa carga de álcool. Ele avisa. Vai passar direto. Vai passar direto. Eu tenho vários pacientes que na refeição livre é terminar correr banheiro, tem uma diarreia. Porque o corpo não está mais acostumado com o que é ruim. O corpo está o tempo todo se nutrindo. De repente você põe uma bomba de açúcar, não absorve. Agora, para quem é a refeição livre? Para o paciente que faz dieta. Não adianta nada você furar sua refeição na quarta, na sexta-feira você sair para tomar uma cervejinha ali, comer os tira-gostos ali com a farofinha e tal, e querer fazer a refeição livre no sábado. Aí você está jogando fora todo o seu processo. Entendeu? Então tem um dia na semana. Um dia na semana, onde tem uma refeição ali. Uma refeição. Que você tora o pau. Que é o dia que. É o dia que eu chego na churrascaria a vez. Hoje vocês estão no prejuízo. Mas é só por meia hora, porque depois não aguenta também. Não aguenta. Porque tá comendo pouco também. É verdade que o estômago atrofia. É isso que eu ia te perguntar. É exatamente isso. A gente, quando começa a comer esses 3 em 3 horas, a gente faz com que o estômago também... Exatamente. Por quê? Por que seu estômago é enorme? Né? Porque você tomou café de manhã, 6 horas da manhã. Você é um cara que acorda cedo. Acordou 6 horas da manhã, 5 horas. Tomou café da manhã. Só vai almoçar meio-dia. Quando vai almoçar meio-dia, meu irmão, você tá parado de fome. Você quer derrubar o mundo. É por isso que a gente põe lanche no meio da manhã. Porque no meio da manhã você vai, deixa eu comer aqui um pouquinho. Vai criando a memória. Né? Aí beleza. Aí quando chegar no almoço, você não vai mais comer aquele pratão. Você vai comer o necessário ali, o suficiente, porque já vai ficar cheio. 3 horas. Aí quando você começa a pensar em ter fome, já tem um lanchinho ali, 3 horas da tarde. Entendeu? Terminou, beleza. Aí vai. Quando você olha no relógio, eita, já é hora de comer, já é a janta. Você nem entendeu?
A estratégia é você não sentir fome. Uma coisa que é importante, que eu sempre falo, né? Muito importante, isso é importantíssimo, que eu sempre falo para o paciente: mantenha-se alimentado. Vou lhe dar um exemplo. Vou para o aniversário de 7 anos do meu sobrinho. Que horas é o aniversário? Ah, o aniversário é 6 horas. Poxa, mas eu comi, fiz meu lanche ali 4h30 da tarde, minha janta é só às 19 horas. Não tem problema, antecipe. Vou lá, pego minha janta ali, meu cuscuzinho ali, com franguinho. Aí não vai comer o brigadeiro. Com o meu franguinho ali, com cuscuzinho, fui lá, tal, tomei minha caneca de café, tranquilo ali, comi uma frutinha ali de sobremesa, um pedacinho de abacaxi e tal, ok. Aí tô barriguinha cheia, né? Mais cheia ainda porque já comi antes. Tranquilo. Bora, amor, vou pro aniversário do guri. Beleza. Chega no aniversário, garçom, cadê o garçom? Traz uma água de coco. Pega a água de coco aqui. Bebi água de coco. Vou botar assim, ó. Tentando respirar. Ok, vai passar o brigadeiro. Você pode até pegar o brigadeiro, mas para experimentar. Peguei um ali, Mal come um. Comi. Não, tá bom, é porque eu comi antes de sair de casa. Tá ok. Agora, faça o contrário. Sai de casa com fome e vá para o aniversário. Primeira coisa é gritar procurando Cadê garçom. a coxinha? Se agarra com o garçom. O garçom, quando vem, você pega com as duas mãos aqui. Duas mãos aqui, pá, come, empurra na boca. Rapaz, cadê o risole? Cadê o brigadeiro? O cajuzinho? Não sei o quê, não sei o quê. Entendi. Você vai comer alimentos que são péssimos para a saúde, péssimos para o corpo, principalmente para o processo de emagrecimento. E em quantidade. E em grande quantidade. Entendeu? Então, eu sempre digo, mantenha-se alimentado. Leve sempre com você. Nunca espere, mas eu vou comer na casa de minha sogra hoje. Ela disse que fez lá a comida da minha dieta. Beleza. Do nada, sua cunhada apareceu, olhou, aí disse, decidiu ser fitness, comeu sua comida. Você vai comer o quê? Lasanha com os outros? Só tem lasanha agora. Entendeu? Então, é sempre importante você estar sempre com o seu alimento. Jackson, nos últimos 10 anos, você viu na tua área uma grande evolução? Consegue a nutrição estar acompanhando ao mesmo tempo que as coisas estão surgindo? Então, muito. Principalmente das mulheres com a faixa etária ali dos seus 50 anos, ou um pouco para menos, ou um pouco para mais. As mulheres estão de parabéns aqui, inclusive frisar, porque estão se cuidando mais. Elas estão entendendo que já viveram a metade da vida para os outros, para o mundo, para os filhos, para o marido, para a casa, para a família, e agora estão cuidando delas. Aí ela olha pro lado e fala, barrigudo, vá você não, viu? As vovós estão de parabéns, estão aí metendo shape bonito, né? Estão ficando cada vez mais lindas. Uma modernidade também que a gente tem hoje vai ser para o futuro a inteligência artificial. Ela vai estar trabalhando com vocês? Ela pode acabar substituindo? Cara, vou te falar uma coisa. Eu não uso, certo? Inclusive, isso pode ser até uma negligência minha com o processo, mas para o meu trabalho não está sendo necessário. Porque é aquela história, é tanto tempo que a gente faz isso, né? E com tanta frequência que já está no sangue. Tá entendendo? Então, eu gosto muito de fazer nutrição clínica também. Eu gosto muito de doença, de resolver problemas. Eu gosto de resolver problema. E assim, eu gosto de pesquisar mesmo, sabe? Aquele negócio de você ir pesquisar, ver um livro, ver uma matéria, ver uma publicação, um artigo científico, eu gosto mais disso. Eu não gosto daquela sensação de mão beijada. Porque é como se não me agregasse. É como se o profissional não fosse eu, fosse outro. Entendeu? Uhum. Então, isso talvez você entenda, vem muito da nossa geração. A gente que não é mais um garoto, não é mais garotinho, a gente que é mais velho, a gente gosta de meter a mão na massa, né? De verdade. Então, assim, eu acho que é muito bacana, assim, toda a evolução, ela é de se admirar e que seja bem-vinda, mas assim, eu ainda não uso. Eu acho que eu nem tenho baixado o aplicativo. Pelo menos a gente vê hoje, se a gente tentar usar o ChatGPT, sabe a resposta que ele vai dar? Procure um profissional. Ainda bem que ele ainda está fazendo isso, porque senão as pessoas vão comear a transformar. Porque eu chamei Dr. CD. Sim, porque, tô gripado, me diz aí. É impressionante. Ele automaticamente fala, olha, sugiro que você procure um profissional. Pelo menos ele ainda está fazendo isso, porque é uma forma de nos proteger. Você vê um movimento crescente das pessoas voltando às origens, de ter alimentos simples, locais? Então, eu vejo hoje muito isso, principalmente no interior.
né? Porque as pessoas estão começando a entender que estão ficando doentes por conta dos alimentos que consomem, né? E a gente vê também uma melhora muito, um crescimento muito grande na prática de atividade física, seja ela em geral. As pessoas muitas vezes falam para mim, Jackson, mas isso é por causa da moda. Que seja. Qualquer coisa que te tire de casa, faça você calçar um tênis, vá para a rua, tome um sol, faça uma caminhada, dê uma corrida, uma pedalada, jogue um beach tênis, qualquer coisa que te tire de casa, seja por moda, seja por pressão, é válido. Então deixe que seja uma moda, que daqui a pouco seja uma moda melhor. Entendeu? Então eu vejo uma melhora, uma mudança, né, crescente, muito bacana nessa prática de atividade física, que a gente indica, né? Às vezes as pessoas confundem muito, mas você que é da área. Eu disse, não, eu não sou educador físico, pelo amor de Deus. Eu indico que as pessoas pratiquem atividade física e que, pelo amor de Deus, procurem um profissional da área para evitar lesão, para não se machucar. Então isso é muito importante, gente. Não, eu sempre falo, não entre na área dos outros. Eu não entro, não quero colocar a saúde do paciente em risco, que quando você chega e entra na área do outro, você está colocando em risco, né? Eu falo muito, Jackson, mas você tem experiência com isso? Eu tenho experiência para mim, inclusive tenho personal, tenho amigos personais, professores que a gente senta, debate, me colocam na linha, né? Na realidade, mas eu sempre falo, você procura o seu para que você possa ter um resultado eficaz. Se você pudesse dar um conselho único, um só, para quem quer mudar de vida, começando pela alimentação, tem algum? Tem. Entenda que está tudo no seu pensamento. O problema da alimentação, o problema do emagrecimento, o problema da obesidade, o problema das doenças causadas por uma má alimentação, está tudo na sua cabeça. Se você decidir que realmente você quer mudar, faça por onde? Procure um profissional de nutrição, procure um profissional de educação física, de um personal, ou vá a uma academia que tenha um professor que lhe acompanhe. Procure profissionais que vão te ajudar, né? Porque ninguém conserta carro sozinho assistindo vídeo no YouTube. Ninguém faz motor assistindo vídeo no YouTube. Entendeu? Então, procure um profissional. Se você quer, você pode. Não existe idade, não existe perfil metabólico, não existe barreira física, não existe menopausa, não existe gestação, não existe pós-gestação, né? Inclusive é uma das melhores momentos para mudar o corpo de uma mulher, né? Na gestação e pós-gestação. Então, procure sempre isso. Se você quer, procure um profissional e pode ter certeza, não se preocupe com o tempo, se preocupe em fazer o que tem que ser feito. Jacques, quando a gente chegar próximo do final da entrevista, eu costumo fazer 2 perguntas obrigatórias. Bem Temperado não foge disso. Toda entrevista e o senhor não vai escapar. Aí você vai ter essas respostas fáceis, talvez. Você tem um prato que é o seu número 1, não só por gosto, mas por uma memória afetiva, por um momento. Esse é o prato que para meu dia. Arroz, feijão e carne e salada. O basicão, o PF. O basicão, PF. O PF. Não adianta você consumir um suplemento de $10 mil se você não faz o básico. Esse prato, primeiro, saboroso. Segundo, é um prato cultural que... a minha infância, eu vivi no Paraná, meu pai, minha família toda parte é de lá, eu morei lá. E era arroz, feijão, carne, salada, meio-dia e na janta. Né? Que lá não tem essa cultura que nós temos aqui no Nordeste de comer cuscuz, de comer macaxeira, inhame, essas coisas, as raízes à noite. Lá à noite era arroz, feijão, carne, salada. Aquele feijãozinho. Tem tudo nele, né? Tem tudo. Fibra. Ferro, fibra, tudo. Um prato completo. Quando a gente fala carnes, eu falo carnes em geral, né? Um bife, carne branca ali, pode ser um peixe, pode ser um frango, pode ser um fígado, muito importante, um alimento fantástico. Fantástico. Conselho, como um fígado, porque você vai repor tudo ali. E o velho bifinho, né? Então, para mim, é o melhor prato. E tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo? Não me vem que não vai isso aí. Vou te falar, fast food.
fast food, assim... O nutricionista. Não, é porque, assim... Comida de carne de papelão ali. Então, eu paro e penso. Vou dar um exemplo aqui, falar até de estabelecimentos. Vou lhe dar um exemplo. Tô com vontade de comer um hambúrguer. Bateu uma vontade, minha esposa quer, amor, vamos comer um hambúrguer. Nunca mais a gente comeu. Vamos comer um hambúrguer, sim. Vamos no Madeiro. Por quê? Porque é carne. De verdade, carne ali moída, saiu do pasto ali, boizinho, vaquinha e tal. Ali é carne, ali tem proteína. Né, de verdade, por mais que tenha um pão, que tenha uma maionese ali, que eu não seja muito fã, mas por mais que tenha aquilo ali, mas é proteína de verdade. Agora um fast food que é papelão com corante, com sal, com conservante, com adoçante. É engraçado, seu consultório é de frente para de frente, cara a cara aqui, do lado, do ladinho, né? Mas, enfim, e doces assim, não me apetecem mais. Eu acho que o pior do que os fast foods, eu acho que é o doce. Porque às vezes você tá numa viagem, alguma coisa, você tá... Igual aconteceu, né? Eu tava viajando, tava em Dubai, e aí eu e minha esposa desesperada de fome no aeroporto, a única coisa que tinha aberto era um fast food de madrugada. A gente em conexão, aquele voo de 48 horas, e quando a gente chegou, a única coisa que tinha aberto, eu disse, vamos ter que comer isso aí. É o jeito. Aí eu procurei alguma coisa que era feita de carne, né? Tinha um sanduíche lá, que era peito de frango ali, não era empanado, quer dizer, menos fritura, e comi. Mas assim, é muito raro eu comer. Agora, pior mesmo são os doces. Os açúcares, assim, não me apetecem mais de jeito nenhum, assim... Difícil. A gente tem aqui, a gente passou quase uma hora e meia de entrevista, a gente falando sobre alimentação, sobre a nutrição, e principalmente o quanto começa pela cabeça. E a gente teve aqui vários exemplos de situações que você no seu dia a dia já se deparou ou continua fazendo, ouvindo um profissional de nutrição como o Jackson. Para a gente chegar ao final, Jackson, por tudo que a gente falou, acho que você ainda deve ter alguma mensagem para deixar para as pessoas que assistiram. Repitam o vídeo, assistam outra vez para ter um entendimento, mas não deixem de procurar o profissional. Você teria alguma coisa? Tenho sim. Tem uma mensagem que é muito importante, que é uma mensagem muito importante, né? Essa mensagem que eu tenho, que é válido você levar com você, que é o seguinte: cuide da sua saúde agora, de maneira espontânea, para que você não seja obrigado a ir para um hospital cuidar no futuro. Entendeu? Cuide da sua saúde, alimente-se bem, pratique atividade física, para que no futuro você possa ter mobilidade, você não tenha nenhuma doença degenerativa, você não tenha uma doença que você vai carregar, que seja toda causada por uma má alimentação. Ou que você já tem aí na sua genética, né, que pode vir aí de família, de pai para filho, vem aí, você carrega isso com você, e você precisa... Se você não cuida da sua alimentação agora, você está acelerando esse processo para que essa doença venha a se agravar. Como, Jackson? Se você não mantém o seu corpo forte, ela vai tomar conta do seu corpo. Então, cuide da sua saúde agora para não ser obrigado a cuidar no futuro. Recado pesado, viu, gente? Me senti incluído. Eita, eu não vou falar nada. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Mas é importante, gente. A gente, quando fala de saúde, e vários profissionais já passaram aqui pelo podcast, e é uma coisa que eu vou sempre manter, tá trazendo pessoas da área de saúde, porque saúde é essencial para qualquer pessoa. Saúde é um problema de Estado, porque pessoas doentes... mais custo para o Estado, para isso precisa de mais impostos para poder arrecadar e manter. Então, enquanto a gente vê pessoas bem nutridas, são mais alegres, menos irritativas, não brigam no trânsito, não brigam no trabalho, não brigam em show, não adoecem, não lotam hospitais, postos de saúde. Entenda como funciona essa máquina, né? E a gente acaba evitando que sejamos levados a consumir cada vez mais produtos. Quando a gente abandona eles vão procurar meios de atrair, entrar no que a gente quer e não no que eles querem. Não sei se eu fui claro nisso para vocês.
Não é a indústria que tem que dizer o nosso dia a dia. Nós que devemos dizer à indústria como é que a gente quer o nosso dia a dia. Então, passa também pela indústria alimentar. E cuidado, gente, com essas modinhas aí. Jackson, você abre a internet hoje, é só a história desse morango do amor. Não tem assim uma campanha, não, vamos comer mais alface. As pessoas ficarem a madrugada na feira, na frente do Ceasa para comprar mais. Comprar, né, rapaz? É assim que funciona. Então, gente, eu acho que um episódio muito interessante para vocês. Agradecer ao Jackson. Você não sabe qual foi a lenga-lenga dessa entrevista. Aconteceu tanta coisa pra gente conseguir, mas ele veio. A agenda do homem é complicada. Vocês viram aí a rede social dele. Procurem lá o Jackson. Ou for o Jackson, o seu nutricionista de preferência é mais importante. Cuide da saúde. Porque tempo não volta e a vida também. Então, se você ali vai estar na cama lá, o médico dizendo, tá vendo? Você não se cuidou. Acho que vai muito bem pela última mensagem do Jackson. Agradecer vocês que acompanharam esse episódio do Bem Temperado Podcast. Nosso patrocinador Casa da Música, o Alan, sempre presente nos ajudando. Você que assistiu essa entrevista, deixa seu like, viu o sininho para receber notificações. Comente essa entrevista. Segunda-feira vai estar no Spotify também para você ouvir essa entrevista e acompanhar outros episódios que já passaram por aqui. Ficar atento, toda quarta-feira, 20 horas, um novo episódio do nosso podcast. E como eu sempre encerro, nos encontramos semana que vem com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.